a última imagem de hipotransparência, na verdade, são 4 imagens que eu condensei em uma única aula. Não sei se vocês lembram. A última imagem de hipotransparência, na verdade, são 4 imagens que eu condensei em uma única aula. Não sei se vocês lembram, nós falamos primeiro a consolidação, a segunda a telectasia, a terceira sequela pleural e derrame pleural. Hoje é a aula, as últimas 4 imagens de hipotransparência, que são as imagens redondas, que é a imagem tumoral, macronodular e micronodular, e a imagem linear. Relembrando aquela primeira aula que a gente fez, falando antes de começar as imagens radiológicas, a gente colocou que as imagens redondas, tumoral, macronodular e micronodular, são diferenciadas através do diâmetro. A imagem tumoral é aquela imagem que tem mais de 3 centímetros de diâmetro. A imagem macronodular tem de meio a 3 centímetros de diâmetro. E a imagem micronodular, aquela que tem menos de 3 centímetros de diâmetro. Essas imagens, cada um tipo dessas imagens, vão denotar um diagnóstico diferente. A imagem tumoral, às vezes se confunde muito, às vezes até o próprio paciente vê o laudo, às vezes até algum médico vê o laudo escrito lá, imagem tumoral. A imagem tumoral é apenas uma nomenclatura radiológica, não quer dizer que é um tumor. Pode ser, sim, mas nem toda imagem tumoral significa um tumor, tá? Então, imagem tumoral é aquela imagem de hipotransparência, normalmente homogênea, de limites precisos, com qualquer tipo de localização, podendo ou não repercutir nas estruturas vizinhas. Então, nós estamos colocando uma primeira imagem radiológica aqui, e, assim, às vezes é difícil da gente medir, até porque essas imagens que a gente está colocando aqui, esse tamanho da radiografia aqui, está pormenorizado, então as imagens também vão aparecer menores. Mas essas imagens que vocês devem estar vendo na tela, vou mostrar para vocês aqui, ó, aqui no terço inferior do hemitórax direito, aqui, terço médio do hemitórax direito, terço inferior do hemitórax esquerdo, terço médio para superior do hemitórax esquerdo. Tá vendo? Essas imagens são imagens redondas, de limites precisos, homogênea, com mais de 3 centímetros de diâmetro. Localizado aqui com localizações diversas, várias localizações, tá? Então, você vai descrever que eles estão localizados no terço médio e inferior do hemitórax direito, terço superior, médio e inferior do hemitórax esquerdo. Qual é a conotação dessa imagem? O que significa essa imagem? Geralmente, essas imagens tumorais que estão disseminadas, como estão essas aqui, em vários pontos do pulmão, o diagnóstico clínico principal de uma imagem como essa aqui seriam metástases pulmonares, tá? São imagens com mais de 3 centímetros de diâmetro, redondas, com limites precisos homogêneos, caracterizando uma imagem tumoral. Quando ela se apresenta disseminada em ambos os hemitórax, geralmente a principal hipótese diagnóstica são metástases pulmonares. Pode ser alguma outra patologia, mas mais difícil. A principal patologia que você encontra com esse tipo de imagem são as metástases. Por que dissemina? É lógico, o pulmão é um filtro, todo o sangue vai passar por ele. Então, se o paciente pode ter uma lesão tumoral em qualquer parte do organismo, as metástases vão passar pelo pulmão e vão fixar em vários pontos pulmonares, né? Então, qualquer imagem tumoral disseminada, você nunca vai pensar que isso aqui seria um tumor primário de pulmão.
Normalmente, isso aqui é uma imagem de tumor metastático de pulmão. Essa aqui dá para vocês verem melhor o diâmetro da imagem, né? Dá para ver que realmente é uma imagem bem maior do que as anteriores. E você tem uma imagem de hipotransparência homogênea, de alta densidade, de limites precisos, sem repercussão em estrutura vizinha, localizada no terço médio do hemitórax esquerdo, com uma outra imagem um pouquinho acima, no terço superior, e uma outra no terço médio, próximo ao hilo. Parece ter uma outra imagem aqui. A imagem que chama mais atenção seria essa. Ó. Então, é uma imagem, parece que ela já tem uma coligação aqui com essa outra imagem. Pode ser que isso aqui forme posteriormente uma imagem única. Então, uma imagem desse tipo, você pensa em primeiro lugar num tumor. Por quê? E um tumor primário, porque se fosse, como a gente mostrou no slide anterior, uma metástase, teria que ter imagens disseminadas também no hemitórax esquerdo. E não tem, ela está só localizada nesse ponto do hemitórax direito. Então, se isso aqui, se for um tumor, é um tumor primário de pulmão, não é um tumor metastático. A diferença é a disseminação. Agora, essa imagem que você descreve aqui como imagem tumoral, também não quer dizer que seja só um tumor. Isso aqui pode ser uma imagem cavitária, uma cavidade, uma caverna no pulmão, preenchida por secreção. Pode ser um cisto pulmonar preenchido por secreção. Por isso que eu falo, nem toda imagem que a gente descreve como tumoral é um tumor. Os tumores vão apresentar, sim, com esse tipo de imagem. Mas pode ser uma cavidade preenchida por secreção, que também vai dar a imagem radiológica desse tipo que a gente está descrevendo. Um abscesso pulmonar, por exemplo, cheio de secreção, também vai dar uma imagem desse tipo aí. Então, aqui, nesse caso, já tem alguns diagnósticos diferenciais, como um tumor primário de pulmão, um cisto pulmonar preenchido por secreção, uma caverna por abscesso ou por outro motivo também preenchida por secreção. Claro, nós estamos dando um diagnóstico apenas radiológico. Claro que você vai ter a clínica que vai mostrar para a gente o que esse paciente vem apresentando, você, com esse exame, que é o exame que a gente chama de exame complementar o diagnóstico final. Tá? Então, chamar atenção. Imagens tumorais, como a gente mostrou anteriormente, disseminadas, principal causa metástases pulmonares. Imagem tumoral localizada, tumor primário de pulmão ou imagem cavitária preenchida por secreção. Essas radiografias, gente, tem várias imagens nelas, lá, a gente aproveita a imagem que a gente está falando no momento, mas tem várias imagens aqui também, ó. Aqui tem hipotransparência, imagem heterogênea, mas o que a gente quer mostrar aqui é exatamente essa imagem aqui, ó. Uma imagem de hipotransparência homogênea, alta densidade, limites precisos, localizada no terço inferior do hemitórax esquerdo, tipo tumoral, que pode ser um tumor primário ou uma cavidade preenchida por secreção, assim como a gente falou na imagem anterior. É só para mostrar mais uma imagem, tá? As imagens redondas, as imagens tumorais macronodular e micronodular, principalmente quando elas são únicas, localizadas, é muito frequente aparecer no raio-x, principalmente as macro e micronodulares. E é um motivo frequente de procura a um consultório, a um ambulatório de pneumologia. Então, às vezes, o paciente não tem sintoma, é às vezes achado casual. Toda vez que você tiver diante de uma imagem redonda, tá? Se você não tiver uma clínica específica, toda imagem redonda, macronodular, tumoral ou micronodular, tem que ser evoluída essa propedêutica, tá? Passar para fazer posteriormente uma tomografia computadorizada de tórax e, dependendo do aspecto tomográfico, um exame anatopatológico através de uma endoscopia do pulmão, uma fibrobroncoscopia. Então, a gente segue o protocolo
de acordo com essa alteração que vem nessas imagens, tá? De acordo com o que vem na imagem radiológica. Nesse caso aqui, ó, uma imagem semelhante. Aqui nós temos uma imagem de hipotransparência, né, no ápice esquerdo, tipo uma consolidação, e aqui, semelhante ao radiografia anterior, aqui dá para ver melhor também a imagem de hipotransparência, alta densidade, homogênea, limites precisos, sem repercussão em estrutura vizinha, localizada no terço inferior do hemitórax esquerdo, tipo tumoral. Agora, se é um tumor ou se é outra coisa, aí a gente vai evoluir a propedêutica. O que você tem que dar de diagnóstico radiológico seria isso. O mesmo paciente, tá? Com a mesma imagem. É só porque eu botei mais radiografias, porque aquela primeira estava meio difícil de ver, essa aqui está melhor para a gente ver. Tá? Agora, pode ser também, isso aqui a gente está dando um diagnóstico radiológico de imagem tumoral, porque ela é bem redondinha, com mais de 3 centímetros de diâmetro. Pode ser uma consolidação que adquiriu também uma imagem arredondada, né? Tudo vai dependendo da clínica do paciente. Aqui uma radiografia em perfil. Geralmente você pede o perfil para localizar, se você tem dúvida onde está a imagem, para localizar a imagem, talvez para você fazer uma biópsia por agulha transtorácica, ou para você localizar até para a própria broncoscopia. Por exemplo, deixa eu voltar no slide anterior aqui. Por exemplo, essa radiografia aqui. Para a gente localizar, se essa imagem está mais posterior, se ela está mais anterior, talvez para você fazer uma propedêutica anatopatológica. Aí o perfil ajuda nesse sentido, a imagem aqui, ó. Parece até maior do que realmente a gente vê no PA, né? Então, que localiza bem aonde está essa imagem, mais posterior, até mesmo para você acompanhar, no caso, para fazer uma biópsia por agulha, se ela for mais periférica, você consegue, ao invés de fazer uma broncoscopia, fazer uma punção transtorácica e fazer uma coleta de material da lesão in situ aí. Então, só para mostrar a localização da imagem na radiografia de perfil, a mesma imagem tumoral. Tá? A importância está aqui, ó. Olha bem, a imagem redonda aqui, ó, uma imagem de hipotransparência, né? De média para alta densidade, aqui está superpondo com o ventrículo esquerdo. Então, de limites precisos, sem repercussão na estrutura vizinha, localizada no terço inferior do hemitórax esquerdo. Essa imagem, ó, é a mesma imagem, olha lá. Vou voltar agora para... Aqui é o seguinte, foi colocado aqui para a gente, o slide foi colocado em posições diferentes, era para mostrar exatamente isso aqui. O que eu quis mostrar aqui? Quando você tem essa imagem localizada aqui, superpondo com a área cardíaca, aqui está melhor, essa imagem superpondo com a área cardíaca, você fica na dúvida, será que essa imagem de hipotransparência, tipo tumoral, que a gente está observando aqui no terço inferior do hemitórax esquerdo, é uma lesão cardíaca ou é uma lesão parenquimatosa pulmonar? Então, aí é que a importância da radiografia em perfil, daquelas imagens, localizações secundárias. Imagens secundárias. Por isso que a gente coloca... Nossa, voltei errado outra vez. Aí é a importância do perfil, né? Aí essa imagem que a gente viu ali, superpondo a área cardíaca com o perfil, você vai mostrar essa imagem fora da área cardíaca. Então, você pode saber que essa imagem aqui não é uma imagem cardiológica, é uma imagem pulmonar, ela está no parênquima pulmonar. Mas naquela imagem, no PA, deixa dúvida. Isso aqui serve não só para você localizar onde está a imagem, para você fazer uma punção transtorácica, por exemplo, e até mesmo para você definir se essa imagem é cardiológica. Aqui dá para você ver que está fora da área cardíaca,
Mas nessa radiografia de cá, ó, ela está superpondo com o ventrículo esquerdo. Então, nesse caso aí, você tem uma diferenciação, aí entra aquela incidência secundária, que é a incidência em perfil, que a gente falou na primeira aula, e vai te ajudar nesse sentido aqui. Ah, você está falando da radiografia de perfil. Vamos voltar lá, parece que tem uma outra imagem, né? Aqui, ó, parece que tem uma imagem aqui também, né? Essa dúvida é essa, né, ô Júlio? Ó, aqui tem uma imagem, aqui tem outra, e aqui tem outra, ó. Olha o perfil, como é que já ajudou. Parece que tem essa, tem a mesma imagem aqui, e parece que tem uma outra imagem aqui, ó. Na parte anterior, não. Aqui já é, porque o paciente em perfil, aqui já é provavelmente o braço do paciente, que está a área cardíaca, e aqui a parte superior, aqui não é nada, não. Aqui é porque o paciente atravessa o braço na parte superior na hora de fazer o raio-x. Tá? Aqui que tem, essa aqui, com essa que a gente está definindo, e parece que tem uma outra aqui embaixo. Ó. Tá? Então vamos para frente aí. Segunda imagem de hipotransparência redonda. É a imagem que a gente chama de macronodular. Essas imagens, às vezes, são difíceis da gente observar. Eu falar para você que isso aqui é macronodular. Ó. Por quê? Você tem que pegar o raio-x no momento certo, porque essas imagens aqui, elas vão coalescendo, elas vão se juntando, e se você, e o paciente for tratado, isso aqui vai juntar tudo, vai virar uma consolidação, certo? Mas dá para notar aqui que você tem várias imagens redondas, aqui embaixo, tem várias, ó, várias imagens redondas disseminadas em ambos hemitórax, de alta densidade, homogênea, sem um limite muito preciso, que elas vão se juntando uma com a outra, tá? Então, são imagens que também estão redondas, só que elas têm de meio a 3 centímetros de diâmetro. Aqui você vai ter vários diâmetros, né? E aqui já vai ajudar a gente no diagnóstico, por isso aqui, ó. Aqui nós temos uma imagem que vamos falar na próxima aula, imagem cavitária. Esse tipo de imagem disseminada que aparece dessa forma, você tem um principal diagnóstico diferencial com tuberculose miliar. Outro diagnóstico diferencial com tuberculose miliar, que dá muito esse tipo de imagem, é a pneumonia fúngica. Então, dá esse tipo de imagem macronodular disseminada. E você pegou esse paciente nesse estágio. Tá? Você pode pegar esse paciente com essas imagens já coalescendo e já virar uma consolidação única. Aqui você pode até falar que a principal hipótese diagnóstica é tuberculose, que essa cavidade aqui vai te ajudar. Ó, uma imagem cavitária aqui, que eu vou falar na próxima aula, vou mostrar as características, localizada no terço superior do hemitórax esquerdo. Então, essa imagem cavitária, a gente já pode até pensar que a hipotransparência que a gente está observando seja decorrente de uma tuberculose miliar. Por que miliar? Você sabe muito bem que a tuberculose miliar ela é disseminação hematogênica, né? As tuberculoses comuns é a disseminação endobrônquica. Você inala o bacilo, ele entra dentro da árvore brônquica, forma um caso, forma uma cavidade e pode disseminar dentro dos brônquios. Agora, a disseminação a miliar, a gente fala miliar, porque eles falam que isso aqui parece milho. Depois eu vou mostrar outras imagens, mas parece mais. Aqui não estou vendo nada de milho, não, mas ficou essa imagem miliar. Então, por exemplo, você tem uma cavidade como essa, e essa cavidade causando uma necrose no parênquima pulmonar, pode abrir uma cavidade para dentro de um vaso sanguíneo, pulmão altamente vascularizado. E o vaso sanguíneo recebe o bacilo, e esse bacilo vai ser disseminado pela corrente sanguínea. E vai implantar focos de tuberculose, não só no pulmão, igual está aqui, ó, focos de tuberculose disseminados em ambos os hemitórax, como pode ser implantar em outros locais, como rim, fígado, osso, globo ocular, qualquer local, tá? Então, essa disseminação hematogênica, você pega um caso desse aqui, geralmente o paciente está numa fase grave, é uma fase, às vezes, chega para a gente até com insuficiência respiratória, porque o parênquima pulmonar está muito tomado.
né? Pouquinho aqui no terço inferior do emitório direito e no esquerdo, você tem um pouco de parênquima livre. Então, um paciente que provavelmente, clinicamente, deva estar com uma insuficiência respiratória. Então, a tuberculose miliar é um tipo de tuberculose grave. Às vezes, o paciente está com a tuberculose comum, como a gente conhece, e em tratamento estava evoluindo bem, de repente ele tem uma piora do quadro. Pode ser que há uma disseminação hematogênica através de uma cavidade como essa que abriu para dentro de um vaso sanguíneo, rompeu a parede do vaso e disseminou o bacilo dentro da corrente sanguínea e há uma disseminação desse tipo. Então, essas imagens que a gente fala macronodular, fala disseminação, a gente chama de disseminação miliar, porque o autor falou que parecia milho. Então, por isso que fala tuberculose miliar, tá? Então, são imagens macronodulares disseminadas, você pensa mais um quadro de disseminação hematogênica, tuberculose ou lesão por fungo. Vou mostrar outras aqui, existem, ó, tipo essa anterior, não é o mesmo paciente não, você vê aqui, ó, tem imagem redondinha aqui em cima, tem várias imagens, ó, disseminadas, tá? Aqui já vai coalescendo, vai juntando tudo, mas é um outro tipo também, que a gente fala que são imagens macronodulares disseminadas, e esses quadros de disseminação dessa forma, disseminação hematogênica, a principal hipótese diagnóstica é a tuberculose miliar, sendo que a lesão por fungo é um diagnóstico diferencial. Aí você pode perguntar, será que tem pneumonias que causam isso aqui? Pode, se você deixar evoluir uma pneumonia, pode disseminar dessa forma. Só que a pneumonia é um quadro muito agudo, o paciente já tem um quadro bem clássico inicialmente, ele não espera muito tempo, a gente pega nas fases iniciais e rapidamente você consegue reverter o quadro. É muito difícil você deixar uma pneumonia chegar num ponto desse. Então, quando chega num ponto desse, normalmente é um quadro que não é uma bactéria inespecífica, é uma bactéria específica, que é a tuberculose, que evolui de forma mais arrastada, e a própria lesão fúngica também, que evolui também de forma arrastada. Então, acaba deixando imagens de hipotransparência disseminadas, como nessa radiografia em questão, tanto fungo quanto a tuberculose. Tá? Outra imagem, essa imagem aqui já tem várias alterações. De cara aqui você já vê uma imagem que a gente já mostrou na aula passada, um derrame pleural, né? Uma imagem de hipotransparência, alta densidade, homogênea, limites precisos com aquela linha de Damo azul aqui, ó. Então já tem um derrame pleural no terço inferior do tórax direito. Mas as imagens macronodulares disseminadas em terço médio e superior do hemitórax direito, também no hemitórax esquerdo, e uma imagem que nós vamos falar na próxima aula, uma imagem cavitária no terço superior do hemitórax esquerdo. Provavelmente fácil aí de diagnosticar como sendo um quadro de tuberculose pulmonar, já também com disseminação miliar, provavelmente disseminando até para a pleura, aqui ó, está com derrame pleural à direita, você compara com o lado esquerdo, não tem nada aqui, olha lá, o seicostofrênico, que a gente falou na última aula, mas foi ano passado, né, já deve, não está lembrando muito, né, só para relembrar. Então, provavelmente, disseminação miliar começou com essa caverna, disseminou por todo o parênquima pulmonar e disseminou para a cavidade pleural também. Ó. Então, já deve ter uma tuberculose pleural também, pelo fato de ter um derrame pleural à direita. Tá? Então, mais uma imagem macronodular, ó, disseminada. E tem até algumas imagenzinhas menores, que são micronodulares, que a gente vai falar agora em seguida aqui. Então, principal hipótese é bater o olho nisso aí, pensa na tuberculose. Ó, aqui as imagens ainda estão macronodulares, ó, várias imagens. Aqui no meio elas já coalesceram, parilar esquerda, já tem uma imagem tipo consolidação. Tá? Mas aqui várias imagens ainda macronodulares, ó, aqui o ápice, direito, esquerdo. Tá? Essas imagens vão juntando e vira isso aqui depois. Você deixar, vai virar isso aqui. Claro que você pegou nessa fase, diagnosticou, entrou com tratamento específico. Felizmente, a tuberculose
responde muito bem ao esquema terapêutico e você pode conseguir reverter um quadro desse. Mas, geralmente, quando você pega uma disseminação miliar, é um quadro de tuberculose mais grave. É um quadro que pode levar a óbito. Já vi pacientes evoluírem mal com um quadro semelhante a esse aqui. Vou mostrar Nesse caso aqui, nós temos duas imagens, né? Aqui tem uma imagem de consolidação, que a gente falou nas aulas, nas primeiras aulas, mas aqui já para mostrar, começando a aparecer umas imagens, são picadinhas aqui, tipo micronodular, já menor do que meio centímetro de diâmetro. Você vai falar assim, depois essa imagem pode aumentar e virar uma macronodular. Pode, mas nós vamos diagnosticar dar o laudo radiológico naquele raio-x que está se apresentando para a gente naquele momento. Eu pegando esse raio-x aqui, o que eu pensaria? Tem várias imagens aqui pequenas, não sei se está dando para ver, micronodulares, tem algumas aqui embaixo já macronodulares, e tem uma consolidação aqui. Só que o hemitórax esquerdo está totalmente livre. Então, aqui você tem imagens micro e macronodulares que você não vai pensar que seja uma disseminação hematogênica decorrente de uma tuberculose, tá? Porque se fosse uma disseminação hematogênica igual às anteriores, o hemitórax esquerdo, o pulmão esquerdo, também teria que estar totalmente acometido. Então, isso aqui é uma lesão que a disseminação deve ser só endobrônquica e provavelmente um processo pneumônico, já que nós estamos observando aqui, ó, até respeitando as cisuras, começando a telectasiar aqui, uma imagem de hipotransparência, tipo consolidação, com disseminação de imagens micro e macronodulares no terço médio e inferior do hemitórax direito. Então, nesse caso aqui, você já não pensa numa disseminação hematogênica, uma tuberculose biliar, você já pensa num processo pneumônico inespecífico. A gente fala, quando é processo específico, não sei se já ouviram alguma literatura ou algum médico falar, um processo específico. Quando fala processo específico, é porque é tuberculose, que é específico porque você sabe que é qualquer bactéria, é o bacilo de Koch. Agora, quando você fala processo inespecífico, são processos pneumônicos, bacterianos, que a gente não sabe que bactéria que é. A gente imagina pelo quadro clínico, pelo quadro radiológico e pelo laboratório, né? Porque a gente não tem a condição, como em outros aparelhos, de colher material e fazer uma cultura. Até porque você não dá tempo nem de esperar uma cultura, porque o paciente evolui rapidamente. No processo pneumônico, você tem que identificar pela clínica, pela radiologia e pelo laboratório. Dependendo da clínica desse paciente aqui, com essa imagem aqui, você pensa que seja um processo bacteriano inespecífico, mas com uma bactéria bem mais virulenta, né? Lógico que vai depender do quadro clínico. Mas aqui é para mostrar as imagens micronodulares e algumas macro, com a consolidação, pensando num processo pneumônico inespecífico, já descartando aí a tuberculose. Agora, essa imagem aqui é uma imagem, não sei se vai dar para vocês verem aí, porque a radiografia está muito ruim. Você vai ver que a escápula está dentro do campo pleuropulmonar. Está vendo? Isso aqui é escápula, está vendo essa linha? Ó, lá de cá também, ó. O técnico nada pediu, às vezes o paciente não ficou colocado na posição correta, a escápula ficou superpondo. Então atrapalha da gente visualizar. Mas se olhar bem de pertinho, no terço inferior de ambos os hemitórax, tem uma hipotransparência que, se vê bem de perto, tem vários pontilhadinhos bem pequenininhos, que são imagens tipo micronodulares. Essas imagens micronodulares, que podem se apresentar de forma disseminada ou localizada, normalmente pode ser um processo de uma tuberculose também miliar em fases iniciais, como pode ver, são as doenças profissionais ou as colagenoses, como, por exemplo, sarcoidose, as pneumoconioses, dão essas imagens micronodulares, tá? E ainda a tuberculose por disseminação hematogênica também pode dar essa imagem. Eu vou pegar outras imagens aqui melhores para vocês verem. Aqui, que dá para ver melhor. Tá vendo?
São vários pontilhadinhos, olha lá, várias pintinhas disseminadas em ambos os hemitórax. Aqui, no caso, ela está disseminada em todo o hemitórax direito e no terço médio do hemitórax esquerdo. São imagens de hipotransparência, de média para alta densidade, limites pouco precisos, algumas têm um limite mais preciso, homogênea, tipo micronodular. Por quê micronodular? São vários pontilhadinhos. Você vai diferenciar daquela consolidação que a gente mostrou no início, diferencia da telectasia, do derrame, da imagem macronodular, porque aqui é um salpicadinho. Aqui sim parece que é uma disseminação miliar, né? Apesar de ser menor, são vários pontilhadinhos com menos de meio centímetro de diâmetro. E disseminado em ambos os hemitórax. Então, a tuberculose miliar entra aqui no diagnóstico também, uma disseminação, às vezes, inicial. Isso aqui pode, com a evolução, juntar essas imagens e virar uma macronodular, dependendo da evolução clínica do paciente, ou você pegando a disseminação miliar na fase inicial, você pega essas imagens micronodulares. Então, um dos diagnósticos seria esse, tuberculose miliar. Mas outros diagnósticos importantes com essa imagem micronodular seriam as doenças profissionais, as pneumoconioses, dos mais variados tipos, as fibroses pulmonares, as doenças causadas pelo contato com pó de algodão, que é muito comum, chamada piscinose, a psitacose, que é a doença causada por um fungo presente nas fezes dos pássaros, então doenças dos criadores de pássaros, pessoas que trabalham em granjas, então dissemina lesões por fungo causadas nas fezes de pássaros e até mesmo, no caso, pacientes que trabalham em siderurgia, trabalham queimando carvão, eles podem dar uma disseminação dessa forma. Então, a gente fala que isso aqui são as pneumoconioses, podem dar essa imagem. Pneumoconioses são as doenças pulmonares profissionais. Silicose, as pneumoconioses em geral, são a silicose, a psitacose, bicinose. A silicose é uma das mais comuns, que é pessoas que trabalham em siderurgia, trabalham com jato de areia, trabalham fazendo carvão. Então, são as doenças profissionais. Então, aqui você tem a micronodular, você tem o diagnóstico diferencial com doenças infecciosas, como a tuberculose miliar, também pneumonia fúngica e as doenças profissionais, tá? Então, isso é muito comum, e aqui na nossa região a gente vê bastante esse tipo de imagem, até porque nessa região nossa aqui, próxima aqui de Lafayette, que tem muita mineração, e vem muito paciente para a gente aqui, apresentando esse tipo de imagem, tá? Que são as imagens micronodulares. Vamos ver outros aqui. Ó, mais uma imagem micronodular. Vou mostrando as imagens, que às vezes a radiografia não está muito boa, isso a gente vai pegando aleatoriamente, porque isso a gente não tem nos livros, né? A gente tem que ir pegando quando a gente consegue aparecer para a gente o paciente, a gente pegar a radiografia dele e guardar para mostrar para os alunos. Aqui, tem umas que estão melhores que as outras. Se vocês olharem bem, tem vários micronódulos pequenininhos aqui. Ó. Isso é importante na hora quando você está diante do paciente, você fazer uma diferenciação. Porque você fala assim, pode ser uma consolidação. A gente vê muito isso. Tudo que fica branco no pulmão é pneumonia. Tudo que está branco é pneumonia. Quer dizer, isso é que a gente tem que diferenciar. Uma consolidação de uma imagem micronodular, de uma imagem macronodular. Não digo a tumoral, que é bem clássica, né? Você vê aquela imagem redonda, você já não vai pensar numa pneumonia. Mas essas imagens aqui, às vezes, confundem. Claro que a gente tem a clínica do paciente, mas nós estamos falando através da radiologia pulmonar. Então, ó, imagens micronodulares, vários micronódulos disseminados, isso aqui, da mesma forma que eu falei anteriormente, tuberculose, disseminação miliar, lesão fúngica e as pneumoconioses. As pneumoconioses são um evento muito frequente. Vou dizer para vocês, é muito mais frequente as pneumoconioses, as fibroses pulmonares, do que a própria tuberculose miliar, mais frequente do que as lesões fúngicas em geral.
essas pneumoconioses são muito, muito frequentes na nossa região, e em várias regiões, né? E a própria lesão fúngica também causada, que eu falei, da psitacose, a doença de criador de pássaros, a gente tem também o contato por causa às vezes o cara nem é criador, mas contato com pombo. A gente pega muito caso de lesão fúngica grave pela local que a pessoa tem contato com muito pombo, tá? As fezes dos pombos também tem um fungo que dissemina e você respira, né? E essa aí vai ressecar a fezes, você vai respirar e vai ter essa disseminação endobronco. Isso aqui não é disseminação hematogênica, tá? É disseminação endobronquica no caso das pneumoconioses. E as fibroses pulmonares, que também são eventos importantes, não só a fibrose pulmonar idiopática, como aquelas fibroses causadas também por inalação de fumaça e até mesmo pacientes tabagistas que podem desenvolver quadros de fibrose pulmonar, que pode apresentar radiologicamente com essas imagens micronodulares, como a gente está colocando aqui. Não tem mais aqui para mim. Aqui é uma radiografia que você vai ver imagens macronodular, superpondo com arco costal, imagem macronodular, e aqui também macronodular, e mais abaixo, próxima à região do íris, tem vários micronódulos. Então, essas imagens, elas se confundem. É uma imagem, tem essa divisão na literatura, mas a imagem é próxima uma da outra, a micro e a macronodular. Uma micronodular vai se transformar numa imagem macronodular se o processo evoluir sem nenhum tratamento. Então, nessa radiografia aqui você vê imagens macro e imagens micronodulares, e são disseminadas em ambos hemitórax, tá? Então, toda essa disseminação ou é hematogênica ou endobrônquica quando são as doenças profissionais, quando são colocadas como as pneumoconioses. Aqui uma imagem micronodular localizada nos terços mais laterais de ambos hemitórax. Isso aqui são imagens típicas. O pessoal, você já deve ter visto algum laudo radiológico aí que fala assim, imagem vidro fosco. Você já deve ter pego algum raio-x, alguma tomografia falando imagem vidro fosco. São essas imagens, são micronodulares que vão coalescendo, virando uma consolidação. Geralmente, elas pegam mais o terço lateral de ambos hemitórax, são bilateral aqui. Essa aqui, no caso, já está pegando também o terço médio para inferior do hemitórax direito. São pequenas imagens que vão coalescendo. Esse tipo de imagem aqui é muito comum nas fibroses pulmonares. Você vê que o terço médio dos hemitórax estão bem preservados, não tem lesão no terço médio, são mais na periferia de ambos hemitórax. Então, isso é muito frequente que vocês colocam lá essa imagem vidro fosco. Isso aí acabou que virou popularizado, mas não é uma imagem radiológica para você colocar num laudo radiológico. Você tem que colocar lá imagem de hipotransparência, de média densidade, de limites pouco precisos, heterogênea, tipo micronodular ou tipo macronodular, localizada no terço médio e inferior, regiões laterais de ambos hemitórax. Mas convencionou, isso aí ficou, a gente vê até na literatura escrito imagem vidro fosco, tá? Mas são imagens micronodulares, e geralmente, quando elas estão mais na região periférica de ambos hemitórax, denota muitas fibroses pulmonares idiopáticas, as FIPs, que pode ser a pneumonia intersticial usual, pneumonia de resolução lenta, a fibrose pulmonar idiopática mesmo, que se suspeita por esse tipo de imagem e para diagnosticar finalmente só mesmo com o estudo anatomopatológico, tá? Então é mais um tipo de imagem micronodular com uma localização diferente das anteriores, aquelas anteriores que a gente mostrou que é uma disseminação em ambos hemitórax, quando a gente viu os anteriores, geralmente são os quadros que eu falei anteriormente.
Essa aqui, que poupa os terços médios, ocorre mais nas periferias, geralmente são as fibroses pulmonares. Claro que isso aqui vai evoluir. Se você deixar, vai evoluir, vai tomar todo o parênquima pulmonar. Mas, geralmente, o paciente tem um quadro clínico que chama atenção, te procura, geralmente, nessa fase, porque já tem um quadro de insuficiência respiratória importante, tá? Mas só para mostrar que o processo mais periférico, dessa forma que está nessa radiografia, a gente pensa nas fibroses pulmonares. As imagens redondas são essas que a gente acabou de colocar. Aqui eu vou mostrar para vocês as imagens lineares. Não sei se vocês já observaram a imagem linear. A imagem linear, como o nome já indica, é uma linha, né? Uma linhazinha que parece um pulmão. Isso parece bobagem, mas é um que leva, às vezes, o paciente ao seu consultório com queixas mais variadas possíveis, tá? Então, é a última imagem de hipotransparência que a gente colocou lá na primeira aula, nas 8 imagens de hipotransparência. É uma imagem de hipotransparência, geralmente tem limites precisos, de média para alta densidade, e pode ter repercussão ou não nas estruturas vizinhas. A imagem aqui, não sei se vocês deram para ver, ó, uma linhazinha aqui, ó, chegando até a pleura, ó, tá vendo aqui? A linha aqui. Então, isso aqui é uma imagem linear. Olha, qual que é a importância disso? A imagem linear, ela denota duas coisas, ou congestão pulmonar, nas insuficiências cardíacas, ou processos cicatriciais, tá? Então, às vezes o paciente chega para você, geralmente esses processos cicatriciais, como esse aqui, uma imagem linear que vai até a pleura, o paciente se apresenta queixando dor torácica. Às vezes é o único sintoma que esse paciente chega para você, dor torácica. E você não encontra nada, às vezes nem exame clínico, nem nada, vai fazer um raio-x, aparece essa linhazinha aqui. Aí você vai ver a história patológica pregressa desse paciente. Ah, eu tive um processo infeccioso, tive uma pneumonia tal época, tive um quadro, esse ou aquele, e ficou a sequela. Geralmente, essas imagens são sequelares. E isso causa um desconforto. Às vezes é um achado casual. A gente recebe no nosso consultório um achado casual. O paciente vai fazer um raio-x por um motivo qualquer, às vezes não está sentindo nada, e vai fazer um raio-x por qualquer motivo, aparece uma imagem dessa aqui e tem que ser investigada. Normalmente são essas duas diagnósticos radiológicos com as evidências clínicas do paciente e chega à conclusão que é um processo cicatricial, que provavelmente é esse aqui, ou um processo de congestão pulmonar, que deve ser a próxima radiografia. Aqui, ó. Vendo aqui na base, terço inferior da mitórax esquerda, ó, parece umas linhazinhas. Você já deve ter ouvido falar nas linhas B de Kerley. É aquela que esse autor descreveu, que essas linhas retinhas, imagens lineares que estão principalmente em bases pulmonares, geralmente denotam um processo de congestão pulmonar. Você vê isso aqui com muita frequência nas insuficiências cardíacas, que há uma congestão pulmonar, então aparecem essas linhas na base dos pulmões, ou no direito ou no esquerdo. Aqui nós estamos mostrando o pulmão esquerdo, esse inferior da mitose esquerda, provavelmente é uma congestão pulmonar. Então, essas imagens lineares denotam duas coisas, ou fibrose, sequela, ou congestão pulmonar. Essas duas que eu mostrei, uma sequela e uma congestão pulmonar. Aqui uma outra imagem linear. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, a linhazinha aqui, ó. Vou fazer um risquinho aqui. Isso aqui são as coisas chatas, né? De achar, às vezes passa batido. Se é uma imagem linear, vocês vão notar que isso aqui, eu vou até antecipar, no caso da dor torácica, processo cicatricial tem tratamento, né? Ô, Helena, geralmente, essas fibroses, igual tem aqui, igual naquela primeira radiografia que eu mostrei, se o paciente tem uma dor torácica por um processo cicatricial, um processo pneumônico antigo, geralmente tem tratamento com fisioterapia para tentar quebrar essas pontes de fibrose que tem ali e o uso de anti-inflamatórios, tá? Geralmente o tratamento é esse. Quando você pega a sequela bem no início, você pode
entrar com a fisioterapia respiratória, quebrar essas pontes de fibrose e melhorar o quadro. Às vezes, você pega o caso já mais avançado, tem que entrar até com anti-inflamatório, analgésico, que a dor torácica, às vezes, é importante. Tá? Tá respondido? Então, tá bom. Então, aqui, o que eu ia falar dessa radiografia? Nós vamos falar na próxima aula. As imagens de hipertransparência. Isso aqui é um paciente que tem uma hipertransparência tipo... Aqui, gente, é uma hipertransparência difusa em ambos os hemitórax, tipo enfisema, tá? Então, uma coisa que chama atenção para a gente aqui, no caso do enfisema, você tem, depois nós vamos falar na próxima aula, você tem rebaixamento da hemicúpula, porque o pulmão fica muito insuflado. Olha a característica dessa radiografia. Olha como é que está insuflada, a hemicúpula direita está super rebaixada, enquanto que a hemicúpula esquerda está praticamente normal. E no caso de hiperinsuflação pulmonar, as duas hemicúpulas teriam que estar rebaixadas de forma igual. Por que a esquerda não está? Deve ser exatamente por causa dessa linhazinha que está aqui. Ó. Ela está pinçando o diafragma. Provavelmente teve um processo infeccioso nessa região terço inferior do hemitórax esquerdo, houve um processo cicatricial e ficou essa linhazinha, uma fibrose aqui que repuxou a hemicúpula diafragmática e ela ficou localizada certinho. Parece que puxou, pinçou ela aqui, levantou ela. Porque ela era para estar igual à direita, porque ela está muito insuflado esse pulmão. Isso aqui, como a Helena está perguntando aí, ó, deve estar dando uma dor intensa para você. Talvez esteja procurando exatamente por uma dor torácica, tá? Então, a pontezinha que ficou aqui, pegou a cúpula, hemicúpula diafragmática, pegou a pleura diafragmática, ele deve estar queixando muita dor torácica, deve ser a causa. Se é um processo agudo, você pode, com a fisioterapia respiratória, quebrar essa ponte de fibrose aqui e, às vezes, ter que entrar até com anti-inflamatório para diminuir o processo doloroso, tá? Então, a linhazinha aqui, ó, às vezes é isso que chama atenção, e se você não prestar muita atenção, passa batida, ó, essa coisa pequena. Quando você tem uma imagem grande, é fácil de diagnosticar, como na próxima que a gente vai mostrar aqui. Ah, tá aqui. Essa aqui, ó, aqui é fácil. Olha a imagem linear aí, gente. Essa tá fácil de ver, né? Ó. A linhazinha aqui. Isso aqui deve ser uma fibrose, porque se fosse congestão, ela teria que estar horizontalizada na base. Essa aqui está verticalizada lá no terço médio. Então, isso aqui é fibrose. E aqui é fibrose mesmo. Vamos lembrar as aulas anteriores. Cadê o ato direito aqui, ó? Está vendo? Olha o mediastino todo repuxado para a esquerda. A telectasia aqui, ó. Aonde que está a traqueia, olha lá, repuxada. Olha o mediastino todo tracionado para o lado esquerdo. Você não vê o ato direito aqui, nem nada, aqui, ó, o mediastino todo repuxado. Você tem aqui um velamento do seio costofrênico esquerdo, que pode ser uma sequela pleural. E você tem essa linha dessa forma aqui. Então, mostra que isso aqui é um processo cicatricial realmente, porque você tem uma imagem de atelectasia, você tem uma sequela pleural e você tem uma imagem linear. Então, tem três alterações aqui que levam a pensar que essa imagem que você vê nessa radiografia é uma imagem sequelar. O que o paciente está queixando, a gente não sabe, se é dispneia, se é tosse, se é dor torácica, mas ele deve estar com alguma queixa. Mas aqui você vai ter três motivos para ele estar tendo queixas respiratórias. A imagem tipo atelectasia, a sequela pleural e a imagem linear, que provavelmente é um processo cicatricial. Talvez é só um achado casual, o paciente não tem nem sintoma, mas normalmente te procura com alguma sintomatologia, tá? Então, essa é a terceira, a oitava imagem de hipotransparência que a gente queria falar para vocês, que é a imagem linear. Se podemos até, posteriormente, aí, se vocês quiserem, que nós começamos o ano passado as aulas, antes da prova, aí, a gente fazer uma revisão geral aí das imagens de hipotransparência, das 8 imagens, e das 3 de hipertransparência que eu vou falar na próxima aula. Essa aqui parece que é a última imagem. Tá certo, gente? Tem alguma pergunta aí? Vamos
tiver alguma dúvida aí, se quiser a gente volta radiografias antigas, as anteriores aqui. Tá tudo certinho? Então tá certo. Então, por hoje é isso aí. Semana que vem nós vamos falar das imagens de hipertransparência, que é tipo enfisema, tipo pneumotórax e tipo cavitária, tá? Então, na terça-feira que vem, já que não tem carnaval, vamos ter aula. Então, bom dia para vocês e até a terça-feira que vem.